Olá! Mais uma aula de língua portuguesa para concursos. Hoje um assunto que é o terror do concurseiro, verbo. Mas a gente vai ver como olhar para esse verbo e resolver a questão de uma maneira muito tranquila. Então, se você quer continuar estudando língua portuguesa e aprender português de uma maneira bem tranquila para gabaritar essa prova, inscreva-se aqui no nosso canal, que a gente está constantemente postando aulas de língua portuguesa que vão te ajudar a resolver essas questões e gabaritar a prova. Então, vamos lá ver o bendito do verbo, né? Considere as passagens do texto onde o nível dos reservatórios até 24 de agosto caiu para 30,7%. Segundo parágrafo, eu não trouxe o texto inteiro aqui, porque essa questão não exigia, né, que a leitura desse texto inteiro. A margem de manobra para 2022 será ainda menor, quinto parágrafo, o que seria algo inédito, quinto parágrafo. No contexto em que estão empregadas, as formas verbais expressam correta e respectivamente sentido de. E aí ele vai trazer, ó, ação frequente, ação concluída, presente, ideia de tempo. Aqui vai misturar com modo imperativo, futuro, presente. E aí dúvida, hipótese, certeza, desejo. Então ele traz aqui vários aspectos que a gente pode ter com os verbos. Porque os verbos, eles são a classe de palavras, os verbos pertencem a uma classe de palavras que é aquela que pode ter mais flexões na língua portuguesa, que é aquela que pode sofrer a maior quantidade de mudanças na língua portuguesa, e talvez esse seja um dos motivos que ele causa tanto medo, né, em quem estuda a língua portuguesa. Na hora que chega em verbo, a coisa trava, né? Então, eu trouxe aqui um quadro bem pequeno para a gente discutir essas ideias que estão nessa questão. Mas o raciocínio é o mesmo que a gente pode fazer para todos os outros verbos que a gente foi encontrando. Então, olha só, eu separei aqui em 3 colunas, que é o que a gente faz a flexão dos verbos. A gente flexiona o verbo em tempo, 3 das quais a gente também pode, né? Não são as únicas flexões, tá? O tempo vai indicar o momento em que aquele fato, aquela ação está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, o tempo. O aspecto vai indicar a duração dessa ação, desse processo. Essa ação, esse processo, é algo que já está concluída? Algo ainda que está em andamento? Certo? Qual é a duração disso? E o modo que vai indicar a atitude do falante perante esse fato, essa ação, esse processo. É algo da realidade? É um fato real ou que se acredita que seja real? É uma hipótese? É uma ordem, um pedido que está sendo dado? Então, a gente tem esses 3 aspectos muito importantes para a gente analisar nos verbos, nas formas verbais. E essa questão, eu trouxe aqui a classificação, né, a técnica, mas a questão não está pedindo, mas é para a gente pensar já os tempos verbais, esses nomes que muitas às vezes a gente acaba decorando o nome sem pensar o que ele significa. E se a gente for pensar o que ele significa, acaba o mistério do verbo. Olha só, caiu. Caiu, se a gente for lá conjugar o verbo, a gente vai perceber, identificar que ele está conjugado. É a terceira pessoa do singular, né, do pretérito perfeito do modo indicativo. Então, olha aqui, pretérito, aspecto perfeito no modo indicativo. Então, vamos lá. Ele caiu, né? Por isso, terceira pessoa falei terceira do singular, porque é ele caiu, certo? Então, olha lá. Pretérito. Quando a gente fala em pretérito, a gente está falando a um fato anterior ao momento da fala, algo que já aconteceu, certo? Então, pretérito é o termo que a gente vai usar para se referir ao passado, momento anterior ao momento da fala. O perfeito é o aspecto perfectivo. Quando eu falo em perfeito, eu falo em processo concluído. Quando eu falo em imperfeito,
ele não está concluído ou está em andamento, ou dá a ideia de que ele tinha uma certa duração no passado, ele não foi concluído pontualmente. Ele pode ter essa ideia imperfeito, né? De não estar concluído ou também de ter uma duração no passado. Então, se é perfeito, é um processo que começou e acabou no passado, ele está concluído. Se está no modo indicativo, é um fato da realidade, estado verdadeiro ou supostamente verdadeiro. Né? O falante pode acreditar que aquilo é verdade, mas às vezes não é. Então, o modo indicativo vai trazer essa ideia. Então, caiu, se algo caiu, né? Se ele caiu, é uma ação que já aconteceu no passado, já está concluída e aconteceu. É um fato da realidade, é um fato verdadeiro. O será. O será também aqui, ó, terceira pessoa do singular, certo? Ele está no futuro do presente do indicativo. Aqui a gente não tem aspecto, mas a gente tem ideia de futuro do presente. Quando a gente tem o tempo futuro do presente, a gente tem um fato posterior ao momento da fala. Se é posterior ao momento da fala, significa que ainda vai se realizar, certo? Então, futuro do presente é algo que ainda vai se realizar, também do indicativo aqui, também realidade, fato verdadeiro. Seria também terceira pessoa do singular aqui, pelo texto, tá? Estou tomando aqui, lembrando do texto. Futuro do pretérito, também não tem aspecto aqui, o modo é o mesmo. No futuro do pretérito, a gente tem um fato que é posterior ao momento da fala também, ó, igual o futuro do presente, tá? Então é algo que ainda vai acontecer. Só que ele vai exprimir uma ideia de incerteza. Essa ideia de probabilidade, dúvida, suposição sobre fatos passados, certo? Então a gente vai ter um fato posterior ao momento da fala, algo que ainda vai acontecer, mas ele vai trazer uma ideia de incerteza em relação a um fato do passado. Então essas três formas verbais que estão sendo analisadas na questão, a gente conseguiu pensar aqui na ideia do tempo, do aspecto e do modo. Lívia, nossa, eu precisaria classificar essas formas verbais aí para responder essa questão? Essa questão não. Você poderia lembrar dessas três flexões do tempo, que é o momento, do aspecto, que é a duração, e o modo, a atitude. Então você vai olhar para o caiu, caiu, algo que já aconteceu, né? Aconteceu no passado, antes desse momento, agora é uma ação concluída. Se caiu, começou e acabou, né? Já caiu. E é um fato, a gente está, pelo texto que a gente vai ler, leu, né? Antes da questão ali, a gente vai ver que é um fato da realidade verdadeiro, futuro do presente. Algo será. O será. O será é um fato posterior ao momento da fala. Nem estou pensando aí no nome. Né? E o seria. O seria também é posterior ao momento da fala, porque ainda não aconteceu. Só que ele está trazendo aí uma incerteza, uma possibilidade, uma probabilidade. Beleza? Então, a gente, para essa questão, nós nem precisaríamos pensar em todos os nomes, né? Aí do paradigma, toda a conjugação aí, em todo o paradigma verbal. Então, considerando as passagens aí do texto, onde o nível dos reservatórios de até 24 de agosto caiu. Então, olha lá, alguma coisa que já aconteceu. Então, na A, a gente tem ação frequente. Caiu é uma ação frequente? É algo da ideia de que sempre acontecia, né? Ela caía, dá essa ideia, né? O caiu, começou e acabou. A gente viu, perfectivo. Ação concluída. Então, olha lá, ó. Ação frequente já não dá. Opa, aqui. Ação, se a gente quiser, para facilitar, a gente pode até colocar aqui em cima, que a gente está falando do caiu, né? Para ter a certeza aqui que o primeiro. Ação anterior à outra. Nós temos
um dos tipos de pretérito, né? Que a gente tem uma ação no passado e uma ação que é anterior a essa no passado. Nós não falamos sobre isso, que é o pretérito mais que perfeito. A gente não olhou ele no quadro. Mas a gente tem essa ideia do caiu? Esse caiu necessariamente, eu preciso só saber uma ação que aconteceu no passado para me referir a ela? Que esse caiu está se referindo a uma outra ação que já aconteceu no passado? Não, certo? Mas, então, por isso aqui a gente não tem anterior a outra no passado. Agora, o será. Será é algo que ainda vai acontecer. Se ainda vai acontecer, é uma ação no futuro. Ainda não aconteceu. Então, olha lá, é presente? Será? Não é presente. É imperativo? Tá dando uma ordem, uma sugestão? Não, né? Só tá apresentando um fato da realidade. Futuro, beleza. Presente, a gente acabou de ver que não. E aí, futuro. E agora o seria. O seria, ele pode traz essa ideia de incerteza, de uma dúvida? Traz, mas a gente já excluiu aqui, ó, as outras duas possibilidades. Traz uma ideia de uma hipótese? Pode trazer a ideia de uma hipótese, mas a gente já excluiu o imperativo. Hipótese, novamente, aqui a gente tem as três, ó, bonitinhas. Certeza. Certeza não pode ser. Tá? Né? A gente viu, ó, certeza não pode ser. Então a gente excluiu também a D. Desejo, ele até pode, dependendo do contexto, tá? Ele pode trazer a ideia de desejo. Não é o que acontece aqui, mas o desejo normalmente a gente vai ter aí o modo subjuntivo. E então também a gente não pode ter a alternativa E. A gente tem então corretamente aí a alternativa C. Olha só como a gente analisou uma questão de verbo, que é um assunto, né, que causa pavor em muita gente, de uma maneira que a gente não precisou pensar em nomes, a gente entendeu aqueles nomes. Então a gente tem que pensar, quando a gente vai falar de verbo, a gente tem que pensar em tempo, que é o momento, né, no aspecto, que é essa duração, e no modo, que é a atitude do falante em relação a ele. Se a gente fizer aí esses três, relacionar esses três aspectos da flexão dos verbos, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo flexionar e mesmo guardar os nomes de cada forma. Maravilha? Gostou dessa aula? Clica no like aí, deixa um like pra gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para continuar estudando a língua portuguesa de uma maneira bem tranquila e gabaritar essa prova de português. Maravilha? Até a próxima aula!